Nós fizemos esse vídeo para vocês para falar de uma situação especial em praias oceânicas, as correntes de retorno. As correntes de retorno são os locais onde ocorrem mais de 90% dos afogamentos nas praias oceânicas. Então, é muito importante que você conheça, entenda a corrente de retorno e possa entender como evitá-la, ou, se você for pego numa corrente de retorno, como sair dela, como escapar dessa corrente de retorno. E para isso, falando sobre corrente de retorno, os oceanógrafos que me perdoem, eu sou médico, e nós vamos focar muito na relação da corrente de retorno com os afogamentos. Como isso influencia, que tipo de fisiologia existe nessa dinâmica do afogamento. Vamos começar mostrando os ventos dando formação às ondulações. Então, os ventos oceânicos pressionam a superfície espelhada e formam e transmitem energia para essa superfície espelhada, que acaba formando as ondas que vão parar nas praias oceânicas, vão parar na areia. Então, essas ondas são formadas pelos ventos, e elas vão chegar à praia e vão arrebentar primeiro, ou exclusivamente, dependendo da profundidade, nas zonas mais rasas. Essa zona mais rasa, normalmente em praia, são chamadas de bancos de areia, mas podem ser bancos de arrecifes, podem ser pedras, podem ser estruturas metálicas. Alguma estrutura que seja mais raso na praia, elas vão arrebentar primeiro. E elas arrebentam, né? Quando uma onda tem 1 metro de tamanho, ela vai arrebentar numa profundidade de 1,30 m. Então, essas regiões, chamadas bancos de areia, são regiões mais rasas, onde, então, a onda arrebenta primeiro. Essa seria, teoricamente, uma linha de arrebentação, né? Onde está arrebentando, ou seja, onde essa onda, digamos, de 1,5 m, encontra uma profundidade de 2 metros e ela arrebenta. Essa arrebentação transmite uma energia que vai espelhar quando chega à areia. E esse espelho de energia forma uma corrente lateral aqui, que alimenta uma boca, que corre rapidamente pelo pescoço até se dissipar numa energia chamada cabeça. Então, isso é a corrente de retorno. Isso todo escuro aqui é a corrente de retorno, composto por uma corrente lateral, a boca, pescoço e a cabeça. Tá? Você pode reparar que, para reconhecer uma corrente de retorno, a gente tem ela normalmente em frente a regiões côncavas, porque ela cava essa região aqui. Então, ela normalmente fica côncava. Pode não estar tão côncava como está no desenho, mas isso dá uma ideia de reconhecimento. A outra situação é que aqui normalmente é mais calmo, aparenta mais calmo, ser mais calmo. E é mais escuro também, porque é mais fundo. Então, essas são as formas de você reconhecer uma corrente de retorno. A pessoa que chega à praia, ela se localiza nessa região. Por que isso? Porque ela olha para um lado, olha para o outro e vê muita onda. Então, ela prefere ficar nessa região onde ela acha que aqui é mais calmo. Pelo contrário, quando ela entra aqui, ela começa a ser carregada e ela vai se afogar nessa região, onde ela está lutando para voltar para a areia. E a corrente é muito forte, ela pode chegar a 2 metros por segundo.
vencendo qualquer nadador olímpico. Então, essa é a dinâmica dos afogamentos. 90% dos afogamentos em praias oceânicas ocorrem nessa região aqui, chamada de pescoço. Claro, se a pessoa chegou à praia, o local ideal de ficar é aqui, onde é o local ideal para o guarda-vidas ficar. Ele deve dar o exemplo, nade em frente ao guarda-vidas. Então, o guarda-vidas deve ficar nessa região, olhando, claro, para a corrente de retorno, onde são os locais de maior probabilidade de afogamento. Se você for pego numa corrente de retorno, aí a gente vai ver aqui que você, por exemplo, está indo em direção ao oceano. Então, a forma de sair é nadar lateralmente. Essa é a forma de sair. Tá? O que você deve fazer se estiver muito cansado é deixar que a onda te carregue, a corrente de retorno te carregue, e tentar, então, sair nessa região. Tá? Agora, se você está muito cansado, é ficar nessa região, né, e esperar, acenar por socorro e esperar o 193, que alguém vai acionar esse 193. Tá? Nunca nadar contra a correnteza. Tá? Porque essa é a forma que 90% das situações acontecem e os afogamentos acontecem nessa região, muito próximo da areia, né? Muito próximo do familiar. Então, resumidamente, nós temos aqui agora toda a nomenclatura de uma área de praia oceânica, a corrente de retorno, banco de areia, né? As correntes laterais e aonde é a arrebentação. Então, só repetindo, as ondas, os ventos formam as ondas que vão arrebentar nessa região mais rasa, que a gente chama de banco de areia, mas pode ser um arrecife, e essa corrente lateral vai levar a formação da corrente de retorno, aqui pode ser visto mais claramente. Nós temos um pescoço, a cabeça, a área da dispersão, e aqui a boca que alimenta essa corrente. Tá? Então, na hora que a gente tem que sair dessa situação, nós vamos sair nessa direção. E se nós não temos força alguma, nós vamos sair nesta direção. E se nós não temos força nenhuma, nós vamos aguardar nessa região que haja, acenar por socorro e que haja alguém que possa nos socorrer. Aqui dá para ver claramente, né, a corrente de retorno. Você vê aqui banco de areia, corrente lateral, a boca, o pescoço e a área de dispersão aqui. A gente vê também as linhas de ondulação. Você vê que ela não é exatamente paralelo à água, mas ela se forma na medida que o vento seja nessa direção. Eu espero que tenha sido bom para você. Deixa sua opinião aí, deixa seu comentário, me conta uma história que você foi pego na corrente de retorno ou que você vivenciou. Todas essas experiências só ilustram mais a nossa educação, o nosso conhecimento, e educar para não se afogar, né? Prevenir sempre é muito melhor do que salvar.